Muitos cristãos dedicam tempo e energia para conquistar estabilidade profissional e boa remuneração. Porém, antes de pensar apenas no salário, é essencial fazer uma pergunta mais profunda. Essa atividade honra a Deus? Nem toda renda representa provisão divina. Em alguns casos, o que parece oportunidade pode se tornar um peso espiritual. O ponto central não é apenas quanto se ganha, mas quais princípios são comprometidos para que esse ganho aconteça. Quando o trabalho fere a consciência iluminada pela palavra, ele deixa de ser sustento e passa a ser aprisionamento. À luz das Escrituras, precisamos refletir sobre áreas profissionais que entram em conflito direto com os valores do reino. A primeira delas é o entretenimento sexual e a indústria da pornografia. Em Mateus 5:28, Jesus ensina que o pecado começa no coração, no olhar alimentado por intenção impura. A pornografia transforma aquilo que Deus criou para ser expressão de aliança e santidade em produto de consumo. Não se trata apenas de quem aparece diante das câmeras, mas de todo o sistema que produz, divulga e lucra com esse conteúdo. E a criatividade, a comunicação e a tecnologia, que poderiam edificar vidas, tornam-se instrumentos de exploração e vício. A Bíblia afirma que o corpo é templo do Espírito Santo. Quando ele é reduzido à mercadoria, há uma inversão completa do propósito divino. O cristão é chamado para libertar, não para fortalecer correntes invisíveis que aprisionam mentes e destroem famílias. Outra área que merece atenção é a indústria das apostas e jogos de azar. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, a palavra alerta que o desejo descontrolado de enriquecer conduz a tentações e muitos sofrimentos. O problema não está no dinheiro em si, mas no amor ao dinheiro e na mentalidade de ganho fácil. Cassinos, loterias e apostas prometem esperança rápida, mas estatisticamente sustentam-se pela perda da maioria. Frequentemente, os mais vulneráveis são os que mais sofrem, alimentando um sistema com recursos que não podem perder. A economia bíblica valoriza trabalho diligente, contentamento e confiança em Deus como provedor. Quando alguém lucra diretamente com a ilusão e o desespero alheio, precisa avaliar seriamente se essa fonte de renda está alinhada com o caráter de Cristo, que ensina a servir e não explorar. Também é necessário considerar profissões ligadas à promoção de vícios. Provérbios 23, 31, 33 descreve de forma vívida como algo que parece atraente pode terminar em dor e destruição. O álcool, as drogas e outras substâncias são frequentemente divulgados como símbolos de prazer e liberdade, mas muitas vezes produzem dependência e sofrimento. Empresas constroem impérios sobre hábitos que escravizam. O Evangelho, por sua vez, anuncia a libertação. O cristão é chamado a cooperar com a restauração do próximo, não a participar de sistemas que se beneficiam da fraqueza humana. Ainda que haja legalidade civil, permanece a responsabilidade espiritual de avaliar se o trabalho contribui para a saúde integral das pessoas. Há também situações em que o ambiente corporativo promove valores claramente contrários à fé cristã. Em 2 Coríntios 6, 14, Paulo questiona que comunhão pode haver entre luz e trevas. Isso não significa isolamento social, mas exige discernimento. Quando uma organização utiliza sua influência para normalizar práticas que a Bíblia define como pecado ou para ridicularizar princípios cristãos, o profissional crente enfrenta um conflito real. O chamado bíblico é para ser sal e luz, influenciando positivamente. Entretanto, se a função exercida contribui diretamente para difundir mensagens que atacam a verdade do Evangelho, torna-se necessário reavaliar. A vocação profissional também é parte do testemunho. Por fim, existe a exploração financeira disfarçada de negócio. Ezequiel 22:12 denuncia a prática de juros abusivos, subornos e enriquecimento à custa do sofrimento alheio. Em nossos dias, isso pode aparecer em esquemas fraudulentos, pirâmides financeiras, agiotagem ou promessas enganosas de investimento. Nem toda prosperidade procede de Deus. Há lucros que nascem da injustiça. A economia do reino fundamenta-se em integridade, justiça e generosidade. O cristão que atua na área financeira precisa redobrar o cuidado para que seus ganhos sejam fruto de serviço legítimo e transparente. A verdadeira prosperidade não é apenas acumular recursos, mas honrar a Deus com cada decisão. Trabalhar é parte do plano divino. Desde o princípio, o Senhor concedeu ao ser humano a responsabilidade de cultivar e administrar. O desafio não é fugir do mercado, mas atuar nele como embaixador de Cristo. Cada contrato, cada projeto e cada estratégia devem refletir valores eternos. Quando houver dúvida, a pergunta deve ser simples e sincera. Esta atividade glorifica a Deus e abençoa pessoas? Se a resposta for negativa, nenhum salário compensa o prejuízo espiritual.
Que cada profissional cristão busque sabedoria, ore por direção e esteja disposto a confiar na provisão do Senhor. Ele continua sendo a fonte de todo sustento. Quando a carreira está alinhada com a vontade divina, o trabalho deixa de ser apenas meio de renda e torna-se instrumento de testemunho, serviço e honra ao nome de Deus.